Olá, meu nome é Bruno, eu sou médico intensivista e vou apresentar para vocês hoje a aula de punção venosa central guiada por ultrassonografia. O objetivo dessa aula é uma breve revisão sobre as punções em geral, uma descrição sobre os conceitos básicos de ultrassonografia, a revisão da anatomia e as técnicas de punção propriamente ditas. A punção do acesso venoso central é o procedimento mais frequente na unidade de terapia intensiva. Nos Estados Unidos, são executados em torno de 5 milhões de punções por ano. Há uma taxa de complicação de em torno de 15%, isso sem a utilização da ultrassonografia. Isso gera 750 mil eventos adversos anualmente, uma taxa elevada que nos leva a considerar a ultrassonografia para a redução desse número de eventos adversos. As complicações mais frequentes da punção são a punção arterial, hematomas, pneumotórax e hemotórax, o insucesso na inserção e múltiplas tentativas, além de embolia aérea. Existem outras complicações, mas as mais frequentes são essas. Quais são as vantagens da utilização da ultrassonografia para a punção de acesso venoso central? Bom, ela nos permite um reconhecimento prévio das variações anatômicas que são frequentes, principalmente na veia jugular interna, e também a presença de trombose de vaso que contraindicaria uma punção. Em estudos prévios, foi identificado que na punção venosa central da veia jugular interna há uma redução das taxas de complicação de em torno de 13,5% para 4% com a utilização da ultrassonografia. Também há uma redução do número de tentativas de punção, há um aumento na taxa de sucesso de punção de em torno de 10% e uma redução do risco de punção arterial, de hematomas e número de tentativas. Com relação à punção da veia femoral e da veia subclávia, com a utilização da ultrassonografia, os benefícios ainda não são muito claros, principalmente por causa da dificuldade técnica da punção da veia subclávia e também pela baixa taxa de complicação na punção da veia femoral. A experiência do profissional mostra que a punção geralmente ela é benéfica com a utilização da ultrassonografia, mas é requerido um nível de treinamento um pouco maior. Agora, uma revisão breve sobre os princípios da ultrassonografia. O ultrassom utiliza o princípio do sonar, que nada mais é do que a emissão de ondas sonoras numa frequência pré-definida e a identificação do retorno dessas ondas com a reflexão delas quando há uma diferença entre meios e a transformação desses sinais numa imagem que possa ser interpretada pelo profissional. Simplificadamente, existem dois tipos de onda: as ondas de alta frequência e as ondas de baixa frequência. As ondas de baixa frequência, elas têm uma maior penetração nos tecidos, então consegue ver estruturas mais profundas. Porém, elas têm uma resolução menor. As ondas de alta frequência, elas têm uma penetração menor nos tecidos, mas com uma resolução melhor. Essa onda de alta frequência é a onda utilizada para ultrassonografia para a punção de acesso venoso central. Ou seja, ondas de alta frequência em que a resolução é melhor, porém a penetração no tecido é menor. Essas ondas de ultrassom são geradas no aparelho de ultrassonografia através do probe e através dos cristais piezoelétricos que ficam na ponta do probe. Esses cristais emitem a onda sonora e também a recebem, a transformando em sinais elétricos que vão gerar posteriormente a imagem na ultrassonografia. Essas imagens, elas tentam explicar um pouco como funciona a ultrassonografia. Então aqui nós temos o probe do ultrassom e aqui a imagem a ser captada. Esse probe vai emitir uma onda de som que vai propagar através do tecido até identificar uma diferença na interface. Essa onda será refletida de volta e começará a formar uma imagem e assim subsequentemente até que a gente consiga gerar uma imagem que se assemelhe à imagem vista na ultrassonografia. Com relação aos transdutores, existem vários tipos.
Os principais utilizados são os transdutores setoriais, que são utilizados na ecocardiografia, os transdutores curvilíneos, que são utilizados na ultrassonografia abdominal e também de pulmão, e o linear, que é utilizado na punção venosa central. A configuração do desktop varia de acordo com a marca do fabricante, mas é possível identificar os principais comandos em cada um dos aparelhos. Os comandos mais frequentes nos aparelhos são de seleção do probe, em que você vai escolher o mais adequado para o seu exame, no nosso caso o probe linear. O comando preset, que é muito importante porque vai definir a configuração para melhor visualização da imagem em questão. Esse comando geralmente é pré-definido pelo fabricante do aparelho ou pré-construído pelo próprio ultrassonografista. O comando ganho vai lhe ajudar no contraste da imagem para melhor visualização de artérias, veias, músculos, etc. Há também o depth, ou profundidade, que vai definir a profundidade em que a imagem será construída, e também o comando M, muito utilizado em ultrassonografia de pulmão, o Doppler e também o Freeze. Com relação à manutenção do aparelho, ela é idealmente feita com compressas. Há-de também evitar a utilização de soluções alcoólicas nos cristais piezoelétricos para evitar dano aos mesmos. A limpeza do aparelho entre exames é de extrema importância, pois evita infecções cruzadas. Agora, vamos rever as técnicas utilizadas para a punção guiada por ultrassom. Realiza-se a punção em dois eixos, um eixo curto ou um eixo longo. No eixo curto, identifica-se a artéria ou veia numa secção transversal, como se vê aqui na imagem à direita. No eixo longo, enxerga-se a veia ou artéria num corte longitudinal, como se vê aqui nessa imagem à esquerda da tela. Com relação à agulha, ela pode estar em dois eixos. Um eixo em plano ou in plane com a ultrassonografia, um feixe de ultrassonografia, ou num eixo fora do plano, ou out of plane, com relação ao feixe da ultrassonografia. Essa imagem exemplifica muito bem o que é o in plane e o out of plane em relação à agulha. Nessa primeira aqui, se enxerga a agulha dentro do plano do feixe do ultrassom. Portanto, se enxerga a agulha como um todo na imagem ultrassonográfica. Nessa outra imagem, enxerga-se a agulha fora do plano da ultrassonografia. Portanto, enxerga-se somente a secção transversal da agulha, que é representada aqui na imagem ultrassonográfica como um ponto único. Esta imagem exemplifica a importância da compreensão da imagem no plano e fora do plano na agulha. Na imagem A, consegue-se enxergar a agulha como um todo, a ponta, o corpo e o início da agulha. Já na imagem fora do plano, enxerga-se a agulha somente como um ponto, numa secção transversal da mesma. Caso não esteja na ponta da agulha, pode-se correr o risco de lesar alguma estrutura que esteja fora da imagem da ultrassonografia. Quando se compara o eixo curto com o eixo longo, o eixo curto apresenta uma melhor visualização e controle da veia e artéria durante a punção, e também uma maior facilidade de aprendizado e aparente maior taxa de sucesso, mesmo com operadores experientes. No eixo longo, permite-se uma visualização de toda a agulha, e por isso uma menor chance de perfuração da parede posterior da veia. Um detalhe importante, quando se encontra uma veia jugular interna, por exemplo, imediatamente superior à artéria carótida, numa punção. Existe uma técnica chamada oblíqua, onde se coloca o probe a 45 graus da veia e consegue-se uma visualização mista desses dois eixos. Essa técnica é utilizada por operadores um pouco mais experientes em condições especiais. Uma técnica de punção utiliza o teorema de Pitágoras para a punção venosa. Basicamente, num triângulo retângulo, ou seja, naquele que tem um ângulo de 90 graus. Considerando esse ângulo de 90 graus, a superfície da pele e o feixe do ultrassom,
Se você inserir uma agulha a 45 graus numa distância equidistante do probe e da agulha, e do probe à estrutura em questão, que no caso é a veia, né, você vai conseguir puncionar a veia. O próximo slide tem um vídeo que vai conseguir exemplificar isso com mais facilidade. Bom, nesse vídeo a gente vai tentar mostrar a punção venosa de uma veia jugular interna no paciente, em que a gente vai conseguir exemplificar aí essa técnica de punção. Inicialmente o operador está só fazendo analgesia ali da pele e em seguida ele vai iniciar a punção. Então agora ele colocou o probe, adquiriu a imagem, percebe-se a veia imediatamente superior à artéria. Ele vai perfurar a pele inicialmente, com um ângulo maior. Perfurou a pele, trouxe a agulha para 45 graus e começa a movimentar o probe caudalmente, né? Tentando identificar a ponta da agulha, a qual ele está vendo ali como uma imagem hiperrefringente, que é essa aqui em cima. Ele vai seguindo, empurrando o probe mais caudal, até ele conseguir enxergar a agulha no meio da veia. Você está vendo aqui que a agulha está forçando a parede da veia, mas ainda não a perfurou. Agora ela a perfurou. Nota-se que a distância que o probe ficou da inserção da agulha, que é uma distância maior do que o início da operação. Então essa punção exemplifica aquele teorema que eu expliquei no slide anterior. Os princípios gerais de punção guiada por ultrassom são os mesmos da punção às cegas. Portanto, antisepsia rigorosa, a utilização de campos estéreis cobrindo todo o paciente, com a utilização do clorexidina. Quando se utiliza ultrassom, consegue-se identificar a anatomia e patência da veia, há necessidade de utilização de uma capa estéreo para o probe e também há uma possibilidade de se utilizar uma técnica estática, que nada mais é do que a identificação prévia da anatomia do paciente com o ultrassom, mas a punção por si só ela é feita às cegas. Essa técnica é melhor do que puncionar completamente às cegas, mas é pior do que utilizar a técnica em tempo real, que é essa que a gente está aprendendo agora. Tá? Então, faça a punção sob visão e depois confirma-se o posicionamento do fio-guia e do catéter e, posteriormente, procura-se identificar complicações, conforme nós vamos mostrar nos próximos vídeos. O primeiro passo na punção guiada por ultrassom é, então, identificar a artéria e veia, as quais estamos vendo aqui na imagem, né? A veia aqui à direita e a artéria à esquerda, e fazer uma compressão com o probe sobre a pele
para se identificar a patência da veia. O que se percebe aqui nessas duas imagens, ou seja, com a compressão do probe, a gente vê que a veia colabou completamente e a artéria não. Isso significa que a veia está patente e é possível ser puncionada. Caso haja dúvida em relação a essa patência da veia, se haja algum trombo, pode-se usar também o Color Doppler. Essa imagem exemplifica a importância do posicionamento do paciente na hora da punção. Essa aqui a gente vê que o paciente numa posição habitual tem a veia lateral à artéria. Quando se coloca o paciente com o pescoço virado, a gente vê que a veia acaba assumindo uma posição imediatamente superior à artéria na grande maioria dos pacientes. Isso pode levar a uma punção arterial não programada. Portanto, algumas vezes na utilização da ultrassonografia é interessante que o paciente que a gente movimente, né, o pescoço e a cabeça do paciente para que a gente consiga colocar a veia numa posição um pouco mais vantajosa para a punção, ou seja, um pouco mais lateral em relação à artéria do que essa imagem que nos mostra. Isso vai minimizar o potencial de complicação nas punções. Este é um estudo antigo que nos mostra as variações anatômicas que podem existir e a sua frequência na veia jugular interna. Como pode-se ver aqui, a artéria carótida encontra-se aqui e a veia jugular, a posição mais frequente dela é imediatamente superior à artéria carótida e acontece em torno de 54% das vezes. Uma posição um pouco mais lateral acontece em torno de 9% das vezes, que é essa posição. Uma posição mais medial acontece uma frequência um pouco menor, em torno de 5%, e as outras posições podem existir também, mas ocorrem numa frequência menor. Neste vídeo, vamos exemplificar a punção venosa central da veia jugular interna no eixo curto. Percebe-se que o operador já identificou a veia e a artéria, colocou o probe na posição adequada e agora vai perfurar a pele e, em seguida, com a identificação da ponta da agulha, perfurar a veia e puncionar a veia. Nesse vídeo, vamos exemplificar em um manequim a punção da veia jugular interna através do eixo longo. Percebe-se aqui um marcador na posição cefálica do paciente e a punção da veia através da técnica do eixo longo. Na imagem ultrassonográfica, consegue-se perceber a agulha como um todo perfurando a veia. E a grande vantagem dessa punção, conforme dito anteriormente, é o controle da parede posterior da veia, evitando assim a perfuração da mesma e uma complicação potencial caso a artéria esteja aqui nessa posição imediatamente inferior à veia. Após a punção e a passagem do fio-guia, há de se certificar o correto posicionamento do fio-guia. Percebe-se aqui nessa imagem o fio-guia numa seção transversal da veia, posicionado exatamente no meio. Há de se certificar também a posição do fio-guia na imagem longitudinal. Isso porque não necessariamente essa imagem nos confirma que o fio-guia está em toda a sua extensão dentro da veia. Ela pode ter entrado na veia e transfixado a veia posteriormente. Por isso que esta imagem é extremamente relevante na confirmação do posicionamento do fio-guia. Após a passagem do catéter, também há de se checar e confirmar o posicionamento do mesmo. Percebe-se aqui nessa primeira imagem transversal a veia, a artéria e o catéter na veia. Isso aqui é chamado sinal do alvo, também com frequência. E na imagem longitudinal percebe-se o catéter entrando na veia e seguindo o caminho correto na veia. Essa imagem tem de ser adquirida em todas as punções. Após a punção guiada por ultrassom, é imperativa a obtenção de um raio-x para a confirmação do posicionamento do catéter e também para a identificação de potenciais complicações. Essa técnica é utilizada há muito tempo para a identificação do correto posicionamento do catéter. No entanto, há uma série de artigos que nos mostram
que é também possível identificar o correto posicionamento do catéter através da técnica ultrassonográfica. A utilização da ultrassonografia pode nos ajudar na identificação do correto posicionamento do catéter e a identificação também de potenciais complicações, como pneumotórax. Consegue-se também uma identificação mais rápida de complicações e do posicionamento do catéter com essa técnica ultrassonográfica. Isso pode nos ajudar em situações de urgência. Para a identificação do correto posicionamento do catéter após a punção, pode-se utilizar o teste de bolhas. Este teste consiste, basicamente, na infusão de 20 ml de salina na via distal do catéter e, através da identificação de microbolhas no átrio direito e ventrículo direito do paciente durante a ecocardiografia. Como se pode ver aqui nesta imagem, em que se vê uma microbolhas entrando no átrio e posteriormente no ventrículo direito do paciente. Para finalizar, mostraremos uma punção venosa central e os aspectos mais importantes da punção venosa guiada por ultrassom. Portanto, aqui a gente já vê o operador avaliando previamente a punção à veia na imagem longitudinal. Agora, na imagem transversal, ele identifica a veia, identifica a artéria e testa a patência da veia em toda a extensão dela possível para certificar de que não há trombos ou alguma contraindicação para a punção da veia. No caso, a veia jugular interna direita de um paciente. Agora, a utilização da capa estéreo para a colocação do probe. Essa capa, idealmente, ela é utilizada com um fundo cego e tem que cobrir todo o cabo do ultrassom. Ele está fixando agora, certificando de que não há bolhas entre a interface dos cristais e a capa. E agora ele está pronto para a punção. Ele vai novamente identificar a veia e a artéria, colocar a artéria no meio da imagem e agora com a agulha ele vai perfurar a pele e posteriormente puncionar a veia sob visão, tendo sob visão a agulha que é a imagem hiperrefringente, que está exatamente aqui e agora perfurou a agulha já, perfurou a veia. Vai aspirar o sangue e agora ele vai passar o fio-guia conforme a técnica de Seldinger e posteriormente vai confirmar o posicionamento desse fio-guia. Um passo importante para certificar de que o fio-guia não transfixou a veia e está posicionado no lugar correto antes de se dilatar a veia e passar o catéter. Então ele vai identificar o fio, identificou aqui na transversal, o fio-guia entrou dentro da veia. Agora na imagem longitudinal ele vai identificar o fio-guia em todo o trajeto da veia para certificar de que ela está lá dentro. Ele vai agora introduzir um pouco o fio-guia para certificar a patência da veia e posteriormente vai tracionar o fio-guia até que a gente consiga ver a ponta do mesmo aqui na imagem. Então, trouxe a imagem aqui, a ponta do fio-guia, a ponta curva, e agora ele vai reintroduzir e prosseguir aí na dilatação e punção, passagem do catéter propriamente dito. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição para qualquer esclarecimento.